Abriu o MEI, e agora? Você está nessa situação? Então bora lá! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade, uma empresa especialista no mercado digital, e hoje a gente vai bater um papo de como é empreender, quais são os passos depois que você abre o MEI. A gente sabe o tamanho do sonho que os brasileiros têm quando se fala em empreender, em ter o próprio negócio. Mas a gente também entende que esse sonho vem com grandes desafios. Mas antes da gente bater esse papo, aquele combinado, vê para mim se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Para mim, é um privilégio, é extremamente prazeroso participar, estar presente nessa etapa do empreendedor. Assim como você, eu também sonhei em empreender, também sonhei em abrir o meu negócio, abrir a minha empresa e hoje estamos aqui. E isso para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação, é de fato a realização de um sonho. Mas eu também sei os desafios, os passos, os obstáculos, tudo que eu tive que superar e que eu ainda supero dia a dia, porque uma coisa é fato, gente, a gente nunca deixa de ter novos desafios, problemas, dificuldades, só vai mudando o nível. Então, quando a gente começa, a gente tem um tipo de problema, um tipo de desafio, e conforme você for crescendo, esses desafios vão mudando, porque faz parte do crescimento, faz parte da dor de crescer. E o que eu posso te falar com segurança é que é uma dor satisfatória. Cada vez que você vence um desafio, que você passa por um obstáculo, isso se torna prazeroso. Você tem aquela sensação assim de dever cumprido. Eu consegui, eu venci e você se sente ali um pouquinho maior dentro do teu mundo, dentro do teu negócio. Mas o que importa é que você deu o primeiro passo, você tomou a decisão e você fez a abertura do seu MEI. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esses desafios e o que você precisa fazer a partir de agora, que você já é um empresário e já tem uma empresa. Vamos partir do princípio que você já definiu o nome fantasia da tua empresa. Aqui é importante reforçar que esse nome fantasia ele vai figurar apenas para você, uma vez que a Receita Federal ela fez o desserviço de tirar o nome fantasia da opção de MEI. Então a gente não tem isso mais habilitado. Nesse momento eu sempre falo para você que é MEI, pensar no registro da sua marca. Por quê? Não tem nome fantasia, a razão social ela está com o seu nome e ali os 6 primeiros números do seu CNPJ, então não tem nada que assegure que essa marca, que essa denominação, que ela é sua. Se você tiver que comprovar futuramente, agora eu vou usar, desde quando eu tenho essa marca? Você não tem nenhuma prova, você não tem nenhum vínculo dessa marca com a tua empresa. Então, uma vez que a gente não tem mais a usabilidade do nome fantasia no CNPJ, no MEI, é extremamente importante você buscar ali o registro dessa marca. Eu costumo falar que quando você trabalha com o MEI no mercado digital, você cria, você desenvolve um ecossistema em volta desse CNPJ. Então você vai criar um nome, uma marca no Mercado Livre, na Amazon, existe gateways de pagamento, existe a própria conta corrente dessa empresa, então você cria um universo em cima desse CNPJ. Então é extremamente importante você se assegurar que esse mundo vai continuar sendo seu, senão você cria toda uma marca, todo um registro, e aí alguém vai lá e registra essa marca e você deixa de usar. Você fica proibido de usar aquela marca que você criou por 1, 2 anos, que é a marca onde te conhece no Instagram, no seu próprio site, no Mercado Livre, e você precisa começar tudo de novo, a criação de uma reputação. Então não é adequado, não é feliz essa situação, vai, para simplificar. Então, se você realmente tem essa intenção de trabalhar, criar uma marca, já pense em registrá-la em seu nome para você não passar por isso. Também já teve a decisão ali do capital social, das atividades, já entendeu como vai ser essa empresa, então o todo para a funcionalidade desse MEI já foi decidido. Se no decorrer desse vídeo você entender que alguma coisa não foi feita como deveria ter sido feita, então revise seu processo, revise ali a sua trajetória, as suas escolhas, faça
os ajustes e as alterações necessárias, porque ainda dá tempo. Afinal de contas, você está começando agora. Jéssica, tá tudo ok. Já definimos sim a atividade, já resolvemos a questão do nome fantasia, já tem capital, endereço, tá tudo definido. O objeto social da empresa está definido. Então, agora, quais são os passos e as obrigações que eu tenho enquanto MEI, enquanto proprietário de uma empresa que está em atividade? Um dos primeiros passos que você precisa entender e ter assim bastante cuidado na decisão é quando você faz as compras das mercadorias. É tanto para revenda quanto para prestar o serviço, principalmente revenda. Quando você compra sem nota fiscal, fica difícil você comprovar a origem e a posse daquele documento. Como que prova que é seu? Ah, eu provo pelo pagamento, tudo bem, mas se você pagou, você comprou de uma pessoa jurídica e você sabe que é obrigatório ter nota fiscal de tudo que se compra, afinal de contas, se você vai na padaria, se você vai no mercado, você pega um cupom que tem a mesma finalidade, tem a mesma garantia de uma nota fiscal para oficializar aquela operação. Então, como que a gente faz essa compra para a nossa empresa, para revender esse produto para outra pessoa, sem ter a oficialização, por assim dizer, de uma nota fiscal. Então, esse é o primeiro passo e a primeira decisão que você tem que tomar no teu negócio. O que você comprar para a empresa, você compre com nota fiscal, tudo bem? Então, a partir desse momento, você tem a posse daquele produto, você tem a origem daquele produto e tá tudo certo para você poder fazer o segundo passo, que é a revenda, ok? Jéssica, tenho nota fiscal, então check, você já está no caminho certo. Segundo ponto é você ter uma conta jurídica para a tua empresa. O MEI é obrigado a ter uma conta jurídica? Não. Mas a pergunta que você precisa se fazer é: aonde eu quero chegar? Qual é o tamanho que eu quero ter? Eu preciso entender e ter a visibilidade do que de fato a minha empresa está rendendo para mim e o lucro que ela manda para a minha pessoa física. Eu vou separar o que é físico do que é jurídico desde o começo. Se eu crescer de forma organizada, separar 100% o que é da empresa e o que é da pessoa física, eu tenho mais chances de crescer e ter sucesso. Hoje, a realidade é que muitas empresas acabam não conseguindo evoluir. E um dos pontos que levam ao fracasso é justamente não ter organização financeira e visibilidade de crescimento, visibilidade de contas a receber e principalmente visibilidade de contas a pagar. Não tem como eu ter tudo isso misturando a conta da pessoa física com a pessoa jurídica, porque enquanto pessoa física eu já tenho muitas obrigações pessoais e eu não posso misturar essas contas pessoais como que sendo da empresa, porque são pessoas diferentes. Aí eu vou acabar sugando, derrubando ali um potencial negócio que eu teria, porque eu estou transbordando todo o meu custo de vida pessoal naquele negócio. E aí eu fico com aquela frustração, nossa, o meu negócio foi um fracasso, quando na realidade o negócio estava indo bem, só que eu não deixei ele respirar e não deixei ele crescer. Ficou claro para você a questão da conta corrente, por que ela é tão importante? Agora a gente vai falar sobre a emissão de nota fiscal. Enquanto MEI, todos sabem que não é obrigatório a emissão da nota fiscal para a pessoa física, tudo bem? É muito importante que você tenha essa clareza. Por quê? Se eu sou MEI e vou vender para uma pessoa jurídica, eu sou obrigado sim a emitir nota fiscal. O que tem na lei, o que é previsto é, para a pessoa física não há a obrigação. Mas eu entendo que dependendo do teu mercado, principalmente se for o mercado digital, já é extremamente importante que você faça a emissão de notas conforme suas vendas desde o começo, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica. Isso vai te ajudar a organizar, a ter controle e a estar pronto para crescer. Se eu vendo no mercado digital, por exemplo, a plataforma pode pôr como regra não vender sem nota fiscal. E aí você não está preparado para isso. E você tinha um bom engajamento, uma boa visibilidade, uma boa venda. O que vai acontecer? Ela vai derrubar você. Porque você está vendendo e não está entregando porque você não estava pronto para emitir nota fiscal. Então aqui você vai precisar ter o emissor de notas,
Posso usar o do Mercado Livre, Jéssica? Pode, mas para emitir uma nota fiscal você tem que ter inscrição estadual ativa e precisa ter um certificado digital válido. Então, tudo isso precisa de preparação. Então, por que não já fazer? Não é correto, porque não é errado não ter a nota. Mas por que não estar preparado desde o começo? O MEI diz o seguinte: até 81 mil ano, você vai pagar uma taxa fixa de das MEI. Então, o que te impede de emitir uma nota? Se eu estou dentro desse limite do MEI, eu não vou pagar nada além do que eu já pago. Então, isso só vai deixar você preparado para uma grande venda ou para uma grande escala. Então, se de um mês para o outro você extrapolar o valor do MEI, isso é ótimo, eu dou parabéns pelo teu crescimento. E você vai estar pronto. Diferente de muitos casos que a gente recebe aqui no escritório, que a pessoa não se preparou, ela estava indo muito bem e acaba perdendo a oportunidade de crescimento naquele momento porque ela não estava preparada. Ela não tinha certificado digital, ela não sabia como emitir uma nota, ela sequer tinha aprendido quais as informações necessárias tinham que compor um documento fiscal como esse. Então, eu não desejo isso para você e não vai te custar nada a mais. Então, emita a nota fiscal desde a sua primeira venda. Isso vai te ajudar a controlar também o limite do MEI. Então, você vai saber exatamente quanto você está vendendo mês a mês, se o limite do MEI vai ser suficiente para você dentro do ano, se você vai ter que tomar uma decisão de sair do MEI em algum momento, o que é muito mais saudável. É sempre bom a gente estar no controle das nossas decisões. Uma coisa é, eu decidi que vou sair do MEI, porque o limite não vai me atender, então eu vou me preparar para isso. E outra coisa é você vender como se não houvesse amanhã, a Receita perceber que você extrapolou o limite e ela excluir você do MEI sem você ter escolha. Então você não vai se preparar para isso, não vai precificar corretamente o teu produto e no final das contas você vai trocar figurinha porque você não vai ter lucro. O lucro que você teria, você vai ter que pagar o imposto que você não pagou. Outro ponto importantíssimo é você ter consciência das suas responsabilidades tributárias. Isso quer dizer pagar o imposto mensal, afinal de contas, você já tem um recolhimento único. Então, é uma única guia de R$ 75,90 que você precisa pagar mensalmente. Jéssica, mas eu não tive movimento. Não importa. O MEI é devido o imposto tendo ou não tendo movimento. Então, se você não pretende usar essa empresa e não quer que gere esse imposto mensal, baixe o seu MEI. E aí, no futuro, quando você de fato for empreender, você vai lá e abre um novo MEI, porque nada te impede de fazer isso. Agora, se você escolher manter esse MEI aberto sem movimento, você vai dever o imposto da mesma forma. Então, pague mensalmente para não ter problemas. Mas quais problemas eu posso ter? Não paguei o imposto? Não fiz minhas declarações, a Receita vai excluir você do MEI. E aí você passa a ter um regime normal de apuração. E as consequências são multa por declarações mensais que você passa a ser obrigado e não fez. Cada emissão de nota você pode ter ali até 15% ou mais de imposto pelo valor que você faturou. Então você não vai estar de forma alguma preparada para isso. Então pague a sua guia mensalmente para você não passar por esse sufoco. E a outra obrigação também, que está ligada ali ao pagamento do imposto mensal, é a declaração anual. Então, em maio de cada ano, vence a declaração do ano anterior. Esse ano, por exemplo, em maio de 2025, venceu a entrega, né, da declaração de 2024. Então, se você não fez a sua declaração, já corre, já faça a declaração, até mesmo porque para pagar as próximas guias, você vai ficar bloqueado ali até que você faça o envio dessa declaração. Tudo bem? Resumindo, esses são todos os pontos que eu considero de extrema importância que você precisa estar atento no teu negócio. São coisas que eu falo sentadinha aqui com o meu cliente cara a cara e por isso que eu trouxe para você, para que você tenha acesso a essa informação, a essa orientação, mesmo estando longe da gente. É por isso que eu amo tanto a internet, eu amo tanto esse mercado digital, ele é totalmente inclusivo, então aproveita essa oportunidade. E se você está crescendo, se você quer uma contabilidade especializada junto com você, os nossos contatos estão aqui no link da descrição desse vídeo.
E se fez sentido, se você ficou aqui até agora, é claro que eu conto com o teu like, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e que pode fazer a diferença na vida dos empresários, assim como fez na sua.